Filha, você vai comer o quê? Chocolate. É? Você tá animada pra comer chocolate? Ó, aqui tá todos os chocolates que ela ganhou. Vamos ver. Vamos escolher. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Tem esse. Ó, biscoitinho de chocolate. Peraí. Tem esse, o ovinho de chocolate. Tem esse, outro ovinho de chocolate. E tem esse, a caixa de bombom. Agora, bota aí tudinho aí. Vamos tirar uma foto? Olha pra mamãe, fica aqui pertinho do chocolate. Olha pra mamãe. A carinha. Agora escolhe qual chocolate você vai comer. Esse aí? Esse aí? A Aurora vai comer esse chocolate, galera. Esse aqui. E o que você achou? O que você achou? Você gostou? Hã? Você tá filmando? Não, Mel. O que você achou, filha? Delícia, você ouviu, não? Tá o quê? Tá uma delícia? Primeiramente, quero começar esse vídeo pedindo 1000 desculpas a vocês, porque ficamos 2 semanas aí sem vídeo no canal. Mas não foi culpa minha, gente, sério. Eu gravei todo o conteúdo, tudo muito bonitinho, mas eu não sei o que houve, que baixei, editei no mesmo aplicativo que sempre edito, baixei do mesmo jeito, tudo bonitinho, mas na hora de carregar no YouTube, não tava indo, não tava dando formato inválido e tudo mais, não sei o porquê. E depois eu tentei baixar ele novamente no celular para poder passar pro YouTube e também não consegui. Então eu perdi todo esse conteúdo que eu gravei, ou seja, foram 4 vídeos que eu gravei e foram perdidos, gente. Ai, eu fiquei tão triste com isso, mas passou. Agora, mesmo que um pouquinho atrasada, com o horário atrasado do vídeo de hoje, mas vai estar aqui. E terça-feira em diante também tem mais. E se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Deixar o seu like também. E deixa aqui nos comentários também como que, se você já conheceu alguém que tenha esse tipo de alergia, ou se você já passou por esse processo com um filho, ou você, algum parente, como é que foi? Então, pessoal, como vocês puderam ver no início do vídeo, foi a primeira Páscoa, assim, da Aurora comendo chocolate. Graças a Deus, desde quando ela nasceu, cada vez a Páscoa nossa aí fomos tendo mais vitórias, porque pra quem não sabe, a primeira Páscoa, que quando a Aurora nasceu, ela nasceu no dia 25 e no último dia de março foi o dia que ela foi pra UTI e era Páscoa. No dia de Páscoa ela deu entrada na UTI logo assim, 5 dias depois que ela nasceu. Então foi um momento assim horrível pra mim como mãe. Foi, na época, pra mim foi a pior Páscoa da minha vida. Na Páscoa do ano passado a gente teve vitória, né, de ela estar com saúde, com vida, está conosco, porém ela não podia comer chocolate, até porque ela não ingeria açúcar, ela não tinha 2 anos ainda, e também ela não poderia por conta da PLV, que é o motivo desse vídeo. E como vocês puderam ver no início desse vídeo, vocês viram aí a Aurora já consumindo açúcar, porque ela já fez 2 aninhos, eu já comecei a liberar algumas coisinhas pra ela, ela provando aí pela primeira vez chocolate, pela primeira vez. Pra alguém que tem a PLV, que muita gente sabe, tinha, né? E muita gente sabe, ganhou até que bastante chocolate, como vocês puderam ver aí no vídeo, ela amou, tá? Agora uma loucura em relação ao chocolate. Mas vamos lá, Aniele, como que foi descobrir o diagnóstico da Aurora e se ela já tá curada e tudo mais? Pra quem não sabe, quando a PLV é descoberta assim na fase infantil,
Eu acho que é raro, né, na fase adulta, mas principalmente na fase infantil, as chances são muito altas de cura. Então, como foi no caso da Aurora, a gente, pra mim, né, ela ainda não recebeu alta da gastro e nem da alergista, mas pra mim, a Aurora já foi curada. Vou dizer como que aconteceu. A Aurora nasceu, eu logo meu leite desceu, tipo assim, a Aurora nasceu meio-dia 31 do dia 25, na madrugada do dia 26, né, antes de chegar ainda de manhã, o meu leite desceu, ou seja, ela nasceu na segunda-feira, na madrugada de segunda para terça, meu leite desceu. Foi tudo muito bom, ela teve pega e tudo mais, mamou bastante, tudo lindo. Só que depois de um tempo, né, depois de 5 dias, a Aurora veio a internar, né, teve todo aquele processo na UTI e tudo mais, na UI, e a Aurora ainda continuou bem. Ela teve, né, essa questão da amamentação, foi tudo muito lindo, tudo tranquilo, a Aurora dormia bem, a Aurora fazia as necessidades bem, tudo ok. Depois que ela teve alta da UTI, lembrando que na UTI ela tomava leite materno e tomava fórmula lá também. Aí, quando ela teve alta para casa, que a gente trouxe ela para casa, começaram uns pequenos desafios. Eu comecei a observar a barriguinha dela muito inchadinha e com bastante gases. Às vezes ao ponto dela ficar um pouquinho irritada. Ela era um bebê muito tranquila, ela não chorava nem nada. Porém, ela ficava irritada, tipo, incomodada. Aí eu achava que poderia ser cólica, colocava ela em posição de cólica. Se botasse de bruço, era pior ainda. Aí mesmo que ela ficava, aí ela até chorava. E eu comecei a perceber a barriguinha dela muito inchadinha. Foi passando um tempo, ela começou a ter muita disquesia, levava até 10 dias sem fazer cocô. E gorfava muito durante as mamadas. Ela tinha muito engasgo, mas por conta da língua presa que ela nasceu, e teve essa questão toda também de gorfar demais e muitos soluços. Gente, a Aurora tinha muito soluço. Então, eu questionei isso com a pediatra sobre os soluços, gorfar demais e a barriguinha inchada. A pediatra falou pra mim que, Deus que perdoe, eu tenho ranço dessa pediatra até hoje por conta disso. A pediatra falou pra mim que era super normal por conta da disquesia, muitos bebês têm gases presos, que era pra dar hospital e tal. Só que a gente, como mãe, a gente percebe até que ponto uma coisa tá normal. Não sei se como você aí é assim, mas comigo, aquilo ainda continuava me incomodando, mesmo sabendo que era normal. Foi se passando o tempo, até os 6 meses de idade da Aurora, ela continuou do mesmo jeito. Com prisão de ventre, com muitos soluços e gorfava demais. Aí ela começou a falar, a pediatra, eu continuei insistindo isso com a pediatra começou a falar que era mamar demais, que ela tava mamando muita quantidade, porém eu não dava essa muita quantidade, a Aurora eu dava a quantidade exata para a idade. Passou. Quando chegou aos 6 meses, continuou isso aí, porém ela começou a ter um pouco de dificuldade com o sono, começou a ter narizinho escorrendo, mesmo não estando gripada, aí questionava isso com a pediatra, nada. Aí ela começou a introdução alimentar, eu ainda não tinha introduzido laticínios, e era a mesma pediatra ainda. Aí eu comecei a observar, depois de um tempo, quando a Aurora já estava com 9 meses, que todos os alimentos, a maioria, exceto os carboidratos, vinham inteiros na fezes da Aurora. Aí eu falei assim, gente, isso não é normal. Aí eu lembro como se fosse hoje, na consulta de 9 meses da Aurora, eu questionei isso com ela, e ela falou assim, isso é normal, pode ficar tranquilo, porque isso é normal acontecer por causa da imaturidade intestinal. Realmente acontece isso, mas lá pro 6º, 7º mês, eu achava que a Aurora, por comer bem desde os 6 meses, não deveria acontecer aquilo, ainda com 9 meses, como se ela estivesse começando a comer ali. Já tinha 3 meses que a Aurora já tinha começado a introdução alimentar. Aí, devido a isso, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? O tempo passou, comecei a introdução dos laticínios. Aí sim, foi tudo por água abaixo. Com 9 meses comecei a introdução, mesmo com ela, com essas questões, comecei a introdução, até porque a pediatra falava pra mim que era normal
que eu poderia começar a introdução alimentar, não, perdão, a introdução de laticínios com 9 meses. Comecei manteiga, iogurte natural e, como que fala? Queijo. Gente, foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. Por quê? Porque a Aurora passou de prisão de ventre para diarreia constante. A Aurora começou a vomitar frequentemente. Continuava com muitos soluços. Começou a ter muita irritabilidade. Barriga muito inchada. Ela vivia com a barriga inchada. Muitos gases, arrotos. E começou também com umas bolinhas na pele. Não era bolinha tipo de brotoejo, eram umas bolinhas como se fosse picada de mosquito, assim, alternadas pelo corpo. Uma assadura, a Aurora nunca tinha tido problema com assadura, mas uma assadura que não melhorava por nada, não importasse a pomada que eu passasse. Aí ela começou a ficar assim, aos poucos. Começou. Eu sei que quando a Aurora chegou aos 10 meses, teve um episódio, foi a primeira vez que eu precisei ir à emergência com ela por conta disso. Ela começou com aquela diarreia, água pura, água, literalmente água, e vomitar jatos, era aquele jato de sair pelo nariz, não era um vômitozinho, era jatos mesmo, e principalmente depois da mamadeira. Então, ela vomitava assim, e a gente precisou ir para emergência com ela começou a dar febre também, ela precisou ficar internada no soro, porque desnutriu muito rápido, porque isso em horas, tá? Não foi tipo assim, eu demorei levar ela pro hospital, não, foram em horas. Teve que ficar no soro, tomar remédio na veia para conseguir controlar os vômitos, porque era muito vômito. Aí falaram que era virose. Depois de um dia lá no hospital, tirou do soro e tal, coisa, voltamos para casa. Melhorou o vômito, melhorou a febre, mas continuou os outros sintomas e persistiu a diarreia. Continuou a diarreia. Aí era constante, gente. Era terrível isso. E como eu estava falando, vivia assim, com essa diarreia constante. Aí o que eu fiz? Marquei consulta com outra pediatra, levei a outra pediatra e falei tudo isso que estava acontecendo para ela. Ela simplesmente virou para mim e falou assim: mãezinha, isso não é normal. Essa questão de que ela vivia com soluço, que ela vivia gorfando muito, a questão da barriguinha inchada o tempo inteiro, a questão dos alimentos inteiros nas fezes, mesmo depois de meses da introdução alimentar, essa diarreia constante, isso tudo não é normal. Aí eu falei assim, pois é, isso aí eu já estava imaginando, e a outra pediatra questionava comigo que era normal. Aí, por isso que é muito bom, gente, a gente sempre buscar uma segunda, terceira opinião. Ela pegou, me passou uma bateria de exames para poder fazer na Aurora, para poder a gente ver, e pediu para cortar alguns alimentos, né? Aqueles alimentos que eu achava que faziam ela ter mais diarreia e tudo mais. E passou também aquele... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Mas para flora intestinal. Ok. Comecei a fazer tudo isso, só que nesse meio tempo de fazer os exames, até os exames ficarem prontos, a Aurora continuou passando mal. Ela teve outro episódio de vômito, diarreia, assim, da gente precisar ir para emergência, porque era tanto vômito, gente, que só cessava com remédio na veia, e assim mesmo depois de um tempo. Aí ela teve outro episódio desse, falaram a mesma coisa na emergência, que era virose. Até que eu liguei para a pediatra, falei com a pediatra que os exames ainda não estavam prontos e tal, mas tinha acontecido esse episódio dela ir para emergência, aconteceu isso e tal. A pediatra falou assim: olha, eu te indico então, antes ainda de você voltar a mim pro retorno, né, você procurar uma gastroalergista para poder levar a Aurora. Aí procurei essa gastro, marquei essa gastro, porém essa gastro só tinha vaga, eu acho que para quê? 2 semanas depois do dia que eu marquei. Aí eu lembro que eu marquei numa segunda-feira,
Quando foi numa sexta-feira, a consulta, isso foi passando os dias, quando foi numa sexta-feira, eu fui pra casa de mamãe e na sexta-feira não, na quinta-feira, à noite, a gente foi botar a Aurora pra dormir e ela brincando assim e tal, foi correr pelo corredor aqui de casa e ouvi barulho d'água vindo dela. Eu falei assim, gente, essa menina tá fazendo barulho de água. Não era barulho de gases, era literalmente, sabe quando você enche um pote de água e você sacode e faz aquele barulho de água? Se a gente pegasse a menina no colo, sacudia, ela fazia barulho de água e a barriga dela estava enorme. Aí aquilo me preocupou, eu falei com o Eduardo, amanhã mesmo eu vou ver se eu levo essa menina na emergência, isso não é normal, tal. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Aí, e até então, chegou antes passar na minha cabeça que poderia ser a PLV, mas depois eu descartei porque eu já tive convívio com outras crianças com a PLV e nenhuma delas teve esses sintomas especificamente. Tiveram outras, como coisas na pele, prostração, até tinha às vezes vômito e tal, mas era junto com aquela coisa alérgica mesmo, aquela de choque anafilático, essas coisas assim. Então, eu descartei essa hipótese. Aí, quando foi na sexta-feira de manhã, eu levantei e falei assim, eu vou pra casa de mamãe, e da casa de mamãe qualquer coisa, eu vou levar ela na emergência. Eu levei as coisas pra casa de mamãe, e aí quando eu fui dar banho nela pra poder levar ela pra emergência, ela fez cocô e fez aquela diarreia branca. Branca, branca, branca. Ali eu falei assim, não tá normal. Aí, tirei foto pra poder mostrar a médico, porque às vezes o médico assim, é branco mesmo, mãe, e tal. Tirei foto, fui pra emergência com ela, cheguei lá na emergência e falei, olha, a minha filha tá com a barriga inchada, fazendo barulho de água e fez cocô branco. Aí, lá, graças a Deus, eu peguei uma médica que logo me atendeu de primeira, assim, muito boa, que ela virou pra mim. Aí ela, quando foi analisar a barriguinha da Aurora, ela falou assim, a gente vai fazer um exame de sangue, uma tomografia agora pra ver o que tá acontecendo. Aí fez o exame de sangue, tomografia e ultrassom. Aí, nesse meio tempo desses exames ficarem prontos, que foi na emergência do SUS, a gente sabe que demora um pouquinho, trocou o plantão. Então, quem olhou os exames dela foi outra médica, outra pediatra. Só que, quando chegou o resultado dos exames, eles em vez de levarem direto para a médica, eles não levaram, eles me deram na minha mão. E eu tenho um pouco de noção de ler ali, exame de sangue e tal. Não porque eu sou médica de gente não, gente, mas dá para ter uma noção. Quando eu olhei ali, eu vi que tinha uma anemia muito forte. Gente, que anemia é essa aqui? E vi que na tomografia tinha dado alterações também. Aí, quando chegou lá dentro com a pediatra, ela foi olhar os exames, ela falou assim, o fígado dela tá inflamado, tem muito líquido no intestino, grande quantidade, ou por isso que ela fazia barulho de água, mas o de restante tá tranquilo. Pode ser que ela esteja com alguma reação alérgica ou alguma coisa que ela tá comendo não tá fazendo bem. Aí eu falei assim, mas no exame de sangue deu tudo tranquilo? Ela, sim, tá tudo tranquilo, nem tá com anemia. Ela virou pra mim e falou isso. Gente, na hora eu fiquei quieta, eu falei assim, eu já tava com a consulta dela marcada com a gastro na segunda-feira, eu fiquei quieta. Ela falou assim, troca o leite dela pelo leite sem lactose, o ideal seria levar ela na gastro. Eu falei assim, não, ela tá com uma consulta já marcada na segunda-feira. Aí você, então a partir de hoje você dá um leite sem lactose a ela, uma fórmula sem lactose, e pra ver o que a gastro vai fazer na segunda-feira. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, eu peguei os exames, passei toda a situação pra gastro, desde quando ela nasceu, e mostrei os exames que eles me deram, né? Os exames que ela tinha feito na emergência, porque eu pedi a eles se poderiam me dar os exames, porque como ela tinha essa consulta na gastro, eu não falei nada pra ver se ela ia falar alguma coisa. De cara, ela olhou o exame de sangue e falou assim, e essa anemia aqui? Aí eu virei pra ela e falei, pois é, a pediatra do plantão falou que não tinha anemia. Ela falou assim, não, tipo assim, tava bem bravo mesmo. Aí ela falou assim, olha, mãezinha, provavelmente ela tem a PLV. Eu falei assim com ela, mas
ela não teve esses sintomas e tal, ela foi me explicou que cada criança tem uma reação diferente e existe o APLV mediato e o APLV não mediato, que é o caso da Aurora, que foi o caso da Aurora, né? Então ela me explicou as diferenças. Aí ela falou assim, tive que fazer todo um processo de desintoxicação na Aurora, fazer um monte de exames, fazer todo o tratamento bonitinho. E quando a gente fez os exames, constou a PLV não mediata, alergia à banana e a tartrazina, corante tartrazina. E o que causa, por isso que eu esqueci de falar, mas ela também começou a ter reação alérgica à fralda, a alguns tecidos de roupa, a alguns produtos, mas por conta da tartrazina, porque em alguns sabão tem. Então até a roupa não era exatamente o tecido da roupa, era assim um sabão que estava sendo lavado, a roupa, coberta de cama, até a nossa coberta de cama que lavava tinha essa questão também. Então a gente teve que fazer todo esse processo, toda essa troca com a Aurora. E foi devagarzinho, sabe? A gente descobriu o diagnóstico dela com 11 meses. 11 meses não, ela começou a passar mal. A gente teve o diagnóstico dela em mãos com 1 ano de idade, antes de completar 1 ano e 1 mês. E com 2 anos de idade, a gente já introduziu praticamente todos os laticínios, que foi assim, devagarzinho, sabe? As introduções de produtos. A única coisa que a gente ainda não passou ainda é o sabonete. Ela ainda continua usando o mesmo, que é o sabonete da Nutella líquido, e o leite, a fórmula, né, que ela ainda toma o Aptanuts de soja. A gente está passando por esse processo agora. A questão do sabonete é porque ela ainda contém uma questão de assaduras ainda, mas possa ser não só pela questão do APLV, mas é porque ela tem outros tipos de alergia. Mas como a gente está falando só da questão de alergia alimentar aqui, ela mais por essa questão, e também o leite, porque ela falou que o leite exatamente é o último, por ela ainda mamar 3 mamadeiras e não querer fazer essa bagunça aí, até porque os laticínios, graças a Deus, foram tranquilos. Queijo, chocolate, como vocês viram, derivados, tipo assim, um salgadinho assado que leva leite, manteiga, um pão com manteiga. E ela não teve nada que a gente teve que regredir. Graças a Deus, todo o processo foi tudo direitinho. E foi isso, pessoal. A doutora que a gente levou ela, que faz o tratamento dela, é maravilhosa, é incrível. Para quem é de Campos do Goytacazes, doutora Janaína Salgado, ela é assim, excelente, espetacular. Ela nos ajudou muito, muito mesmo nesse processo. Desde quando eu comecei o tratamento com a Aurora não teve nenhuma intercorrência de crises graves assim para precisar ir para emergência. Ela teve sim, durante o período, algumas crisezinhas, mas eram pequenas em relação à questão de diarreia, mas vômito, essas coisas assim, não teve, graças a Deus. Para ser sincera a vocês, a Aurora nunca mais vomitou. Assim, ela teve sim, como eu falei, outras reações, mas devido a outras alergias também que nos preocuparam mais, assim, durante o tratamento da PLV, mas graças a Deus, em relação à PLV, tudo foi tranquilo. Agora a gente está só esperando terminar essa fase de transição do leite, que está sendo tranquila também, para poder a gente finalizar, né, aí dizer que ela já está curada da PLV. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí bate-papo pra dizer como que foi o nosso processo em relação à PLV e alergia alimentar. E para também ajudar a orientar alguma mamãe que talvez esteja passando por isso, às vezes está com uma dúvida e aconteceu igual na minha situação. Tava com dúvida, o pediatra falava que era normal e tudo mais, mas não era. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima.